A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, alinhado às Escrituras Sagradas. Trazemos uma abordagem genuína para você entender e compreender e ter uma posição genuína com referência à sua fé, aquilo que você crê. Nós temos que ter uma base bíblica. Nós não podemos defender a nossa fé só numa parte argumentativa nossa. Nós temos que ter uma base, nós temos que ter uma linha de raciocínio mostrando os textos, contexto, né, para poder falar que nós estamos dentro de uma igreja bíblica. Continuando nos tópicos, né, na reunião gerais de ensinamento da ERGE 2024, 31/3/2024. Estamos falando da eleição que os anciãos defendem. Eles colocaram aqui uma eleição que não é uma eleição bíblica, não é uma eleição que os apóstolos defenderam. Então, ontem nós paramos em Timóteo, capítulo 2, verso 4, onde mostramos os textos bíblicos que todos os homens venham a se salvar. Ali não significa toda a humanidade, né? Mostramos os textos, todos alinhados à Escritura Sagrada. Agora vamos dar continuidade. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome, que eles colocam Atos 10, 42, 43. Precisamos, por causa da prática do livre-arbítrio, é que houve a separação do homem com Deus. Essa queda horrível aconteceu pela desobediência de Adão e Eva, quando deram ouvido à serpente e foram expulsos do Éden. Tal corrupção se estendeu sobre todos os homens, vindo todos a morrer. A partir daí as forças mal prevaleceram, mantendo o ser humano subjugado à ação das trevas. Aqui ele coloca que o livre-arbítrio foi através dele que houve uma separação entre o homem e o Deus. Será, irmão, quem provocou a separação entre o homem e Deus não foi o livre-arbítrio, foi o pecado. O pecado foi que fez que Adão rompesse, né, a sua comunhão com Deus. Não é propriamente, eles colocam
que foi o livre-arbítrio que provocou isso. O livre-arbítrio foi uma decisão livre que eles tomaram. Mas o que provocou a separação entre o homem e Deus foi o pecado. Por isso que está descrito: pelo pecado de um só homem veio a condenação sobre todo. Não foi o livre-arbítrio, irmão. O livre-arbítrio, ele é uma decisão humana. Aqui ele expôs que quem provocou, olha como é que eles colocam aqui, ó. Precisamos, por causa do livre-arbítrio, é que houve separação entre Deus. A separação não foi o livre-arbítrio que provocou, foi o pecado que provocou e rompeu a comunhão de Adão para com Deus, né? Aí vamos ver. Esse domínio da iniquidade sobre todos persistiu até a vinda de Jesus Cristo, quando então foi realizada a expiação do pecado e a reconciliação com Deus, capacitando assim os cristãos com poder e autoridade sobre todas as forças contrárias ao bem e dando a ele direito e os dons e a virtude do Espírito Santo. Deus deseja que todos se arrependam, não obriga a isso, deixando-os livres para decidir. Veja bem, aqui eles colocam que Deus deixou livre para decidir. Aí eles vão colocar um texto aqui, é aqui que nós vamos ter um grande problema nessa interpretação. Porque aqui ele cita 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Aqui eles colocam um versículo isolado de todo o contexto. Eles querem dizer que esse versículo aqui, 2 Coríntios 3, 17, vai embasar a liberdade do homem decidir. Vamos ver o que diz lá. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver o que está escrito. Olha o que está escrito. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui não está falando da liberdade humana. Não está falando da capacitação humana. Está dizendo, onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Irmão, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai tratar de um assunto da transição da velha aliança para a nova aliança. O capítulo 3, do verso 1, vai tratar das cartas vivas. Do capítulo 3, do 5 ao 7, vai tratar assim da capacidade que vem de Deus. Do 3, verso 8 ao 12, vai tratar do ministério do Espírito Santo. E do capítulo 3, do verso 13, vai tratar do Espírito Santo e a liberdade. Lemos aqui o contexto desse versículo 3 e 17. Do 13 ao 17. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel
não atentasse à terminação do que se desvanecia, mas o seu sentido deles se embotara, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no seu coração. Quando, porém, algum deles se converterem, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Irmão, o assunto aqui que Paulo trata, que Moisés, quando subia para receber a glória de Deus, ele punha um véu no rosto, para os filhos de Israel não ver o fim daquilo que era transitório. E aqui Paulo vai tratar do ministério da morte e do ministério da justiça, do ministério do Espírito. E aí ele vai dizer, esse véu aqui, ele representa a incredulidade. A incredulidade que mantinha os homens na escravidão. Então, quando o véu for tirado, quer dizer, eles se converterem ao Senhor, aquela glória que era oculto, que os filhos de Israel não podiam ver, que o crente não podia ver, quando o véu é tirado, a incredulidade é tirado. Então, os filhos de Israel, os servos de Deus, contemplarão a glória de Deus. Veja o 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória com a mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então, no 16, ele fala, quando porém se converterem ao Senhor, o véu lhe será tirado. Aí ele vai falar, ora, o Senhor é Espírito, onde é o Espírito do Senhor, liberdade. Então, ele vai falar que quando a pessoa se converte a Cristo, ele deixa de ser escravo e ele recebe a liberdade em Cristo. Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade, e liberdade de quê? A liberdade de ser livre em Cristo. E aí ele vai contemplar a glória do Senhor vai refletir nele. Aqui, veja bem, aqui, que eles colocaram aqui, ó, Deus deseja que todos se arrependam, mas não obriga isso, deixando-os livres para decidir. Aqui, eles escreveram aqui para decidir, quer dizer, liberdade humana. Então eles colocam esse texto, 2 Coríntios 3,17, para querer dizer que esse texto está se referindo, né, à vontade humana, à liberdade humana. Só que esse texto não está se referindo sobre liberdade humana. Está se referindo sobre a liberdade em Cristo. Os irmãos, vejam a confusão, a contradição, eles contradizendo a própria Bíblia. Eles estão colocando aqui uma coisa que o apóstolo Paulo não quis dizer. Entendeu? Não quis dizer, vamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Portanto, olha, eles estavam falando aqui
sobre confessar os pecados. Aí, ele salta de confessar o pecado, os pecados, e vai para um assunto que não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que ele estava falando. Aí eles vão falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é outra, na outra esfera. Está na esfera da apostasia, que é o pecado que não tem perdão. Veja bem como é que é. Ele estava falando de confessar os pecados, aí eles encerram o texto. E vai por ter, e eles não dão sequência. Ali, eles põem no meio a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é pecado, só que é um pecado na outra esfera. Entendeu? Aí, veja bem, eles colocam o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e não explica o que é. Só fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Entendeu? Eles deixam de falar da confissão dos pecados e entra para um assunto que ele não explica. Que depois nós fazemos um vídeo específico para explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver não com falar contra a palavra que está falando no púlpito, sabemos que é grave, falar contra a pregação de Deus, mas a blasfêmia do Espírito Santo, ela se refere à obra da salvação. A pessoa vai resistindo, até que ele passa, ele atravessa a linha vermelha da paciência de Deus, e aí acontece o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é blasfêmia? Porque o Espírito Santo é que traz arrependimento, e o Espírito Santo já não desperta mais na pessoa o senso de arrependimento. Está no sentido de rejeição à obra da salvação, não está propriamente em palavras. É isso que nós vemos lá, o que ele cita aqui, Mateus 12 e 31. Está aí nessa região, mas depois nós explicaremos. Portanto, todo aquele que peca, se arrepende e muda seus caminhos, não permanece na iniquidade, pode alcançar perdão divino. João, Epístola Universal 1:9. Nesse contexto segue uma explicação resumida relativa à eleição celestial, o que devemos compreender em primeira instância como sendo coletiva, ou se referindo-se à igreja cristã, fiel universal, também figurativamente conhecida como o corpo de Cristo, a qual é eleita condicionalmente. Agora, nós vamos ler aqui, ó. Depois nós vamos explicar. Eu tenho os 4 pontos, 4 princípios, como é que a eleição acontece, e vou mostrar os 4 princípios que está totalmente ao contrário do que eles falou, que o crente é eleito na igreja, no corpo de Cristo. E aí eu vou mostrar na Bíblia que Paulo disse que não é assim.
A eleição acontece em Deus e não na igreja. Depois eu vou mostrar o texto. Isso vai ser no outro vídeo, né, que vamos falar e vamos colocar os 4 princípios da eleição celestial que o apóstolo Paulo defendeu, né? Agora vamos ler aqui. Não obstante disso, a eleição do ser humano, enquanto indivíduo, acontece somente quando o crente passa a professar o cristianismo pela fé, se tornando parte integrante do corpo de Cristo, a igreja. Atos, capítulo 20 e 28. Pela fé o cristão recebe o Espírito Santo que o assiste e o fortalece, habitando nele, tornando-o parte integrante do corpo de Cristo e fazendo-se dele um eleito. A partir desse ponto sucede a responsabilidade recíproca nessa eleição, tanto de Deus como com o fiel. Quando o fiel para com Deus, Romanos 8, 29, Pedro, capítulo 1, verso 1 a 11, está escrito: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 1 Timóteo 2,19. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para a toda a boa obra. Desta forma, a eleição incondicional para a salvação e santificação da Igreja de Cristo, entendida aqui a Igreja como o corpo espiritual de Cristo, ou seja, o conjunto universal, todos os fiéis santificados, está determinado pelo Altíssimo, sendo imutável, está estabelecida sempre, não pode ser revogada. Contudo, o ser humano, enquanto indivíduo, para assegurar, tornar-se parte dessa eleição, depende de sua conduta. Para se tornar parte dessa eleição, depende de sua conduta pessoal na fé, devendo manter acesa a chama desta confiança absoluta em Jesus Cristo. Para isso necessita permanecer em união com Cristo, sem se desviar, preservando a condição de membro vivo deste corpo espiritual. Em verdade, essa verdade doutrinal se assenta no ensino bíblico, pois a Santa Escritura nos mostra, basicamente, 2 possibilidades de apostasia: a doutrinária, pela negação dos ensinamentos ou de qualquer dos apóstolos; apostasia moral, quando o cristão regressa ao pecado, não se arrependendo e não tornando a vida casta pura, fazendo escravo da iniquidade. Isaías 29, 13, Mateus 23, 25 e 28, Romanos 6 e 15, 23 e Romanos 8, 6 a 13. Então, irmão, aqui ele mostra os textos, segundo ele, está falando de apostasia. Vamos ver aqui, Mateus 23, 25 e 28. Vamos ver se fala aqui
Mateus 23, 25 e 28. Vamos ver se confere este texto com a fala deles. Vamos ver se confere. Mateus 23, capítulo 23, verso 25 e 28. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se fala de apostasia aqui. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque limpais o exterior do corpo, do prato, mas este dentro estão cheios de rapina, intemperança. Fariseus, cego, limpa primeiro o exterior, para também o interior ficar limpo. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra interior e estão cheios de ossos de morto. Assim também vós exteriormente pareceis justos diante dos homens, mas por dentro está cheio de iniquidade. Irmão, aqui não está falando de apostasia, conforme eles colocaram no texto aqui, né? Como eles colocam apostasia moral, quando o cristão regressa ao pecado, aí eles colocam Mateus 23, 25, 28. Aqui é outra contradição. Mateus 25 e 28 está falando Jesus censura os escribas e fariseus. Aqui o Senhor não está falando com aqueles que são salvos, que apostataram na fé, irmãos. Aqui é um contexto do judaísmo. Os fariseus, da seita dos fariseus, dos saduceus, eles não seguiam Cristo, entendeu? Eles não seguiam Cristo. Aqui é outro texto, né, que não embasa o argumento dele defender uma apostasia. Mateus 23, 25 e 28, irmão. É muito grave, irmão. Isso daqui é muito grave. Aqui não fala de apostasia, irmão. Que fala, Jesus está falando para os fariseus que eles pareciam justos. Diante dos homens, eles eram como sepulcro caiado. Interiormente tinha uma aparência, mas interiormente estava cheio de toda iniquidade. Irmão, é muita contradição. Fica muito feio o conselho de ancião mais antigo elaborar um tópico que está contradizendo as próprias palavras de Cristo. Cristo aqui não está falando de apostasia moral. Veja bem, eles colocam aqui outros textos. Vamos ver aqui, Romanos 6 e 15 ao 23. Irmão, a pessoa que apostata, ele não tem mais como retornar à fé. Vamos ver aqui. Romanos 6 e 15. Aqui é Bíblia, irmão. Eu não quero que a Irmandade seja enganada, como está sendo enganada. Olha aqui, ó. 6 e 15.
a lei da escravidão e a graça. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aí ele colocou aqui, o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui não está falando de apostasia. Aqui está falando quando a pessoa estava no pecado, sem conhecer a Deus, e quando Deus o converteu, há um abandono do pecado. Aqui não está falando de apostasia, irmão. Entendeu? Tem outro texto aqui, que é Gálatas 5, 16 e 25. Gálatas 5 e 16 ao 25 vai falar dos frutos do Espírito e das obras da carne. Lá não está falando de apostasia. Lá Paulo vai tratar do assunto dos que nasceram de Deus e dos que não nasceram, dos que estão nas obras da carne, né? E ele vai tratar do fruto do Espírito e das obras da carne, que as obras da carne se opõem ao nosso homem interior, né? E o nosso homem interior reage às obras da carne resistindo, irmão. Isso é nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo está falando. Irmão, é muito grave o que eles colocaram aqui. Colocaram uma apostasia moral, doutrinária. Os textos que eles apresentam não falam desta apostasia. Irmão, não fala dessa apostasia. É um engano, irmão. Eles estão enganando a Irmandade, afirmando uma coisa que a Bíblia não afirma. A apostasia, que se refere na Bíblia, sabe onde é que está escrito? Hebreus 6, 1 ao 4, Hebreus capítulo 10, verso 26 ao 31, lá fala de apostasia. Nenhum desses textos está falando de apostasia moral e nem apostasia doutrinária. Dos fariseus, está mostrando que eles, Jesus censurando eles, mostrando que eles tinham uma aparência, parecia ser justo diante dos homens, mas era hipócrita. Eram as pessoas de caráter hipócrita, caráter falso. Foi isso que trata o capítulo 23 de Mateus. Lá não está falando de apostasia doutrinária e nem moral. E nem Romanos. E nem Romanos capítulo 6, verso 15 e 23, apenas lá fala que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus. Irmão, pecado é uma coisa, a apostasia é outra. A apostasia tem a ver você negar a Cristo, você abandonar a Cristo. Isto é apostasia. Esses anciãos mais antigos, irmão, que fizeram esse tópico, eles não sabem nem o que é apostasia. O outro vídeo, aí nós vamos falar, né, porque tem mais coisa aqui que eles escreveram sobre a eleição.
Tem a parte que vamos mostrar que a igreja é eleita, a eleição não acontece na igreja, a eleição acontece em Deus, né? E vamos colocar os 4 princípios que o apóstolo Paulo defende. O que é a eleição de Deus? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Irmão, eu vou explicar para os irmãos passo a passo, para os irmãos entender a gravidade que os anciãos colocaram aqui nesse tópico. Que a fala dele não se alinha com os textos que eles colocaram. Por isso que vai ser passo a passo. Os irmãos tenham paciência, que quero que os irmãos entendam, segundo as escrituras, segundo o que os apóstolos defenderam a eleição de Deus. Fique com Deus.